Pessoal, tudo bem? Vamos lá. Há pouco tempo a gente já se viu para poder falar sobre diversas tecnologias, entre elas as tecnologias aplicadas às pessoas com perda auditiva. Agora a gente vai mudar o foco, literalmente, e cair nas pessoas com perda de visão, tá bom? Então, como que a engenharia de reabilitação consegue ajudar as pessoas que têm algum problema para enxergar? Então, esse vai ser o objetivo da nossa aula. Eu vou explicar, fazer uma introdução para vocês de quais são esses problemas e como é que a gente os atinge de alguma forma. Em um outro vídeo, eu vou explicar um pouco de como que os mecanismos de visão eles funcionam, para a gente poder entender também como que a gente pode ajudá-los ou melhorar um pouco, tá bom? E depois a gente vai cair em projetos. Aí, nesse caso, eu vou abrir um pouquinho o leque da engenharia de reabilitação e eu vou entrar na engenharia de reabilitação pensando na eletrônica, projeto, desenvolvimento, ao passo que eu também vou cair um pouco na parte de biomateriais, tá bom? Então, esses vão ser os dois grandes polos de estudo nosso daqui para frente. Pessoal, com relação à visão, a gente então tem o olho é uma riqueza de detalhes anatômicos com processos fisiológicos muito bem definidos, né, um arranjo muito bem definido, e as principais características que atingem a nossa visão e que podem prejudicá-la de alguma forma estão relacionados ou a processos de envelhecimento ou a processos de distúrbios metabólicos, distúrbios biológicos. O que eu quero dizer com isso? As pessoas podem nascer cegas, podem adquirir a cegueira a criança, jovem, adulto, idoso, ou essa cegueira ela pode estar relacionada a uma perda total de visão ou, na verdade, ser realmente uma perda parcial de visão, que dificulta a sua identificação de objetos por meio dos olhos. Então, como eu comentei, a gente tem esses dois grandes balanços entre as pessoas que estão ficando mais velhas, isso tem uma degradação natural do olho, e as pessoas que estão adquirindo problemas de saúde que levam à perda da visão. Entre os problemas de saúde que a gente tem nessa perda de visão, está o glaucoma, que é um aumento da pressão dentro dos olhos, né? Então, se a gente tem a pressão pelo corpo todo, a gente tem a pressão particular na região dos olhos, e o glaucoma ele é um distúrbio nessa pressão, né? Uma pressão elevada. Tem também as pessoas com diabetes, e eu vou explicar na aula do vídeo 2 como que funciona, por que a diabetes faz com que a pessoa perca essa visão, né? Se eu não me engano, a gente até comentou um pouquinho sobre isso em aulas anteriores. Então, quando a gente tem essas perdas parciais, há polos significativos de tecnologia. Com relação à pessoa que está perdendo a visão, qual que é a primeira grande coisa que tem que ser feita? É prevenir os olhos dessa pessoa para que o olho não se agrida, né? Não seja agredido por conta da luminosidade ou de outros fatores. Então, uma pessoa com glaucoma severo ou uma pessoa com um grau de miopia ou hipermetropia ou astigmatismo que ultrapassa algumas vezes a barreira dos 15 graus, né? Eu tenho até conhecidos que têm 19 graus. Então, geralmente as técnicas aplicadas nesse momento, elas estão muito vinculadas a biomateriais. Um biomaterial clássico, que talvez vocês o utilizem, são as lentes de contato. No meu caso, eu tenho um material aqui, né, a minha lente, e tem o biomaterial lente de contato mesmo que vai sobre o olho. As pessoas com esse grau, que nem eu comentei, que chegam a 19, elas costumam fazer uma cirurgia para colocar uma lente na região da córnea e depois ainda assim usam uma outra lente por fora. Se não fosse assim, teria que ser um fundão de garrafa mesmo, né? Seria uma coisa bem maior. Então, por uma questão estética de comodidade, mas também por uma questão de eficiência do tratamento, as lentes implantadas e as externas são bastante utilizadas. Então, as pessoas estão perdendo a visão, a gente geralmente tem esses recursos, né? Algumas vezes usa filtro solar nos óculos e coisas do tipo para poder prevenir a visão da pessoa. Outra ferramenta muito importante são os implantes oculares. Quando a gente fala de implante, sempre parecem coisas que a gente coloca e ficam permanentes. Se eu falo implante ocular ou implante dos olhos, pode parecer que eu arranquei o olho da pessoa e coloquei um outro no lugar. Ainda que isso não seja de todo impossível, a ciência está avançando para esse ponto, o implante ocular que eu digo, ele está relacionado a injeções feitas na região branca do nosso olho. Então ela coloca uma agulha ali dentro do seu olho e libera
no humor líquido, né? Tem o humor vítreo, humor líquido, um hidrogel, e esse hidrogel ele tem algumas cápsulas com fármacos que vão ser concentradas na região de interesse para poder assim atuar naquela região e ali tentar prevenir a perda progressiva da visão dessa pessoa. Então, vejam que para a pessoa que está perdendo a visão, os recursos são de tentar recuperar, recondicionar a visão dela. Enquanto lá em auditivas, a gente deixava aquela, ainda que se trate, claro, a perda auditiva na forma que for possível, as tecnologias estão muito mais vinculadas a tem uma perda, vamos amplificar, vamos compensar aquela perda. Nesse caso da visão, ainda que tenha o Google Glass, né, aqueles óculos especiais e coisas do tipo, geralmente os recursos são de afunilar ou tratar a imagem que chega até os olhos. Então, os biomateriais são as melhores ferramentas, como as lentes ou então os implantes. Pronto, houve um problema e a pessoa ela perdeu totalmente a visão dela. E essa perda pode estar vinculada, como eu comentei com vocês, à velhice ou processos biológicos. E dentro desses processos biológicos, entendam também os traumas, né? Traumas gerados por lesões físicas, de choque, ou então traumas por lesões relacionadas a tumores, ou outras coisas. O escopo de possibilidades é muito grande. Na pessoa que perdeu a visão, aí é uma perda permanente, hoje não se tem assim muitas possibilidades de se reaver a visão da pessoa como se tem lá com a reabilitação do nervo auditivo, quando a gente estudou tecnologias auditivas. Aqui o que geralmente tenta se fazer, ainda que os estudos estejam avançando ao ponto de tentar captar, sabe, como se fosse uma câmera no lugar do seu olho, no lugar do seu óculos, que captasse a imagem e jogasse para o cérebro, mas imagem é um processo um pouco diferente. Né? Ele é um processo com uma riqueza de detalhes um pouquinho maior. Não é só a intensidade e frequência que eu vou considerar, como eu considerei lá na auditiva. Tem uma segmentação um pouco mais precisa. Cada fotorreceptor ele vai transmitir uma informação específica. Então, para a pessoa que teve uma perda total, geralmente o que se faz é tentar socializá-la com recursos extras. Então, sensores que vão ver obstáculos à frente dela, sistemas que vão conseguir traduzir imagens em áudio. Então, coisas que consigam guiar a pessoa para conduzir a vida de forma mais autônoma e independente, claro, são os recursos mais utilizados em engenharia de reabilitação. E é justamente o que a gente vai ver no terceiro vídeo da aula de hoje. Um detalhe muito importante que muitas vezes, como engenheiros, ou por não ter esse grupo de pessoas muito próximo a gente, há uma deficiência particular que existe, né, relacionada à visão, são as pessoas que têm daltonismo, né? Então ela tem o cérebro confunde a segmentação de cores. Ou ela não enxerga aquela cor, a gente viu até numa aula o Neil Harbisson, lembre-se que ele só enxergava cinza, né? Isso é uma deficiência visual. Ou tem as pessoas que enxergam algumas cores de forma diferente, de forma trocada ou de forma atenuada, né? Nos tons que ela tem. Então isso também é considerado uma deficiência visual. E aí a tecnologia ela entra nesse mérito, traduzir cores para essas pessoas poderem entender o que elas têm ali à frente. Senão ela vai colocar uma roupa neon aqui, uma outra de uma cor super chamativa ali, e isso pode prejudicá-la de alguma forma. Tá bom? Então é aqui onde a gente vai enquadrar o estudo das tecnologias destinadas às pessoas com perda visual. No próximo vídeo, então, eu vou comentar com vocês sobre anatomia e fisiologia envolvidas dentro desse processo. Beleza? Até daqui a pouco, valeu!